Boa tarde, Lucimara, Padre Luiz, Diva. Que bom, gente, bem-vindos. Oi, Marlene. Que bom. Olha, vamos receber já o Padre Luiz. Isso mesmo, Lucimara, perseverança. Obrigada, Diva. Parabéns para nós. É uma vitória em conjunto, né? Uma alegria. Boa tarde, Padre. Boa tarde. Boa Que tarde a todos bom. que nos seguem. Parabéns por Isso. ontem. Para nós, né? Uma vitória nossa, uma conquista nossa, com a graça de Deus, Padre. Que bom. Amém. 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 Foi muito bonito. Muitos amigos, amigos de oração, né? Todos aqueles que nos acompanham, que querem crescer na fé, estavam lá, os que puderam estar, né, gente? Alguns aqui não puderam, mas estavam de alguma forma ou de outra, e muito bonito. Nossa, fiquei muito feliz mesmo, emocionada e preparada para o próximo, com a graça de Deus. Que assim seja. Amém. Amém. Sabe, Padre, que é uma coleção, na verdade, assim, a Deus, né? E o próximo é sobre a vida consagrada. São os religiosos, as religiosas. E ter recebido ontem lá as irmãs de Schoenstatt foi, assim, muito significativo, sabe? Foi Deus dizendo mesmo, avante que agora você vai falar delas. E foi muito bacana mesmo. Então, bem bonito. Amanhã tem mais. Amanhã nós estamos em Mogi das Cruzes. Também vai ter um momento bonito lá. E vamos seguindo aonde mais o Senhor nos levar, né, Padre? Opa, Deus abençoe. Quem sabe em Matão, quem sabe em Campinas, né? Pois é. Isso mesmo. Então, bem-vindo, Padre. É uma alegria de poder encerrar a semana aqui no Deus Convida com o Senhor, para falarmos, né, sobre amar o que Deus fez. Sim. E hoje eu preparei uma retomada do último capítulo do livro daquele que nós já conversamos sobre, que é a Ecologia Integral e Sinais dos Tempos. Por favor, de novo. Isso. Então, Ótimo. a proposta é justamente a gente amar o que Deus fez e a gente ter uma motivação muito grande para fazer isso. A primeira não é só a urgência do tema que a gente aborda, que é a questão da ecologia integral, a questão da beleza em si da criação, e não por uma questão de meritocracia, mas é sempre cuidar de todas as coisas que Deus coloca diante de nós para que a gente não simplesmente explore, mas para a gente cuide, guarde, para que a gente deixe as coisas melhores do que quando a gente encontrou. Para que a gente também dê a nossa contribuição, a nossa criatividade e essa nossa inteligência que é dom de Deus, que a gente então deixe as coisas melhores. E toda ação, para que seja integrada, é necessária uma espiritualidade, uma mística. O povo do campo tem uma mística interessante, que é quando eles vão trabalhar de manhã, lá com o seu burro ou com os seus bois, e puxam a carroça, o carro de boi. Na ida, tudo bem, todo santo ajuda, mas na volta, eles precisam de um incentivo maior, porque eles já estão cansados da ida, os animais e aquele que puxa, e para voltar tem o peso de toda essa carga. Então, com essa pequena analogia do homem do campo, nós podemos entender o que é mística, porque quando o burro empaca, quando os animais param de cansaço, a inteligência do homem do campo, a sabedoria, coloca então um legume, uma cenoura, um milho na ponta da vara e joga na frente do animal. E o animal descobre que não está tudo perdido, mas que tem uma força dentro dele que ele ainda desconhecia e que agora ele utiliza isso para continuar a caminhada. É essa mística que nós podemos encontrar dentro de nós para também continuarmos a nossa caminhada. Não está tudo perdido. Nós podemos descobrir
coisas antigas e novas dentro da nossa existência, dentro dos dons que Deus colocou dentro de nós. Um ânimo de vida que pode afastar qualquer percepção negativista, pessimista ou até mesmo qualquer sensação depressiva que nós tenhamos. Por isso, é importante que a gente cultive uma espiritualidade que sirva como mística para cada um de nós. E a gente não precisa inventar muita coisa, não. Se a gente for olhar na nossa tradição, ou até mesmo nos valores que o próprio Jesus aprendeu como criança com Maria e com José, nessa Semana Nacional da Família que a gente celebra, vamos resgatar então os valores da Sagrada Família. Como bons judeus, eles celebravam várias festas, e é destas festas que eu quero falar hoje, nessa nossa última live. Que inclusive, gente, é um capítulo lindíssimo, depois para completar, que o padre vai trazer aqui, não tem tanto tempo. Vocês leiam, porque isso realmente das festas, padre, é sensacional. É muito legal, muito bonito. Então, a categoria de festa é uma categoria por si só de uma expressão do reino de Deus possível a todos nós. Nós, brasileiros, gostamos de fazer festa. E não somos os únicos. Todos os povos do mundo todo, em todos os tempos, fazem festa. E a festa, o pessoal para o trabalho, organiza, administra o que tem e o que não tem. Todos são convidados, a festa é aberta. Festa boa é onde todo mundo pode entrar. Festa boa é onde todo mundo esquece ou resolve a sua tristeza para contribuir com a sua alegria. Então, é nessas festas que o povo de todas as épocas consegue dar um tempo nas suas dificuldades, nos seus problemas, e como que um respiro, numa espiritualidade sabática do sábado, para administrar o passado, que já foi daquela semana vivida, daquele dia presente, que é contemplação, mas também de um planejamento para o dia e para a semana seguinte. Por isso, a categoria da festa é tão importante nas nossas vidas, na nossa sociedade. E eu destaco entre as 3 festas de Israel mais importantes, que é a Sagrada Família, os apóstolos viveram, as primeiras comunidades viveram, os profetas viveram, o povo viveu 3 festas de peregrinação, de caminhada, de movimento. Eram 3 festas que eles se encontravam em Jerusalém para celebrá-las. A primeira delas é uma festa conhecida, a festa da Pessá, ou da Páscoa, como a gente conhece. Essas 3 festas têm uma ligação fortíssima com aquilo que o cristianismo celebra, com as suas principais festas litúrgicas. E antes de falar delas, de continuar falando delas, eu lembro do caráter importantíssimo que a liturgia tem dentro da nossa fé, dentro da nossa vida. Porque todas as liturgias são como uma abertura do povo de Deus para que todos participem da graça, para que todos participem da misericórdia, para que todos possam manifestar a sua gratidão. Então, a liturgia é um momento de saída que a gente supera os limites do tempo e do espaço. Não é apenas um retorno ao passado, não é simplesmente viver de novo, mas é viver aquele momento junto com aquela espiritualidade, com aquele estar ali. Então, a liturgia faz com que todo mundo volte a participar da mesa, junto com Jesus, junto com o reino de Deus. Tanto é... Padre, só um minuto aqui, é tão bonito, né, falar da liturgia. E o seu colega, o padre Diogo Chifito, que vocês conhecem, que também está no livro Sim a Deus, ele vai dizer no livro que ele ama tanto a liturgia e acha ela tão bela que se a liturgia fosse uma mulher, ele se casaria com ela. E é lindo mesmo, né? Sim, não é um movimento para ficar celebrando simplesmente internamente, mas é algo de
convite, de missão, de ampliar, de diálogo. Então, a nossa liturgia, ela se torna mais rica ainda quando a gente abre as portas para que outros excluídos participem conosco. E por isso que essas festas são todas festas litúrgicas. São os antepassados da festa da Páscoa, do Domingo de Ramos e de Pentecostes. Pessah, Shavuot e Sukkot. No mundo hebraico, no mundo da Sagrada Família, são estas festas. E a gente tem uma passagem bíblica, lembra quando, com certeza todos se recordam, quando Maria e José ficam desesperados porque foram em Jerusalém celebrar as festas e voltam e dão falta de Jesus no meio do caminho do retorno e voltam lá e encontram Jesus adolescente conversando com os doutores da lei. Então, é essa vivência da adolescência de Jesus que a gente é chamado a retomar. E a festa de Pessah é a festa da Páscoa, é a festa da liberdade, que o povo antigo já celebrou na escravidão do Egito. Antes de Moisés libertá-los, Deus faz essa proposta de uma participação das famílias, uma festa onde uma família mata um cordeiro sem mancha, sem defeito, para mostrar a libertação e de que Deus tem planos para todos nós. Planos de vitória, promessas de vida nova e de vida eterna. Não vai acabar aqui, não vai acabar assim. A promessa de Deus é muito maior do que o deserto. Então é essa Páscoa que a gente é chamado a resgatar como força de ressurreição no nosso agora. Força de ressurreição. É essa Páscoa que a gente celebra em cada missa. É força de ressurreição. De começar de novo. De viver a vida 100% em todas as suas possibilidades e potências. Então, o povo celebrava o Pessah. Hoje, nós celebramos a Páscoa. A segunda festa é a festa de Sukkot, a festa das tendas. A palavra Sukkot significa tendas, mas é uma tenda que é justamente quando Moisés desce do Monte Sinai, o povo fica maravilhado e arrependido por fazer ídolos, e então eles se arrependem, quebram um bezerro de ouro e reforçam, renovam sua esperança num Deus que caminha com seu povo. Eles não se achavam dignos que as tábuas da lei, com os mandamentos, ficassem no meio da civilização, daquela comunidade. Então eles constroem uma tenda específica para as tábuas da lei, como uma presença viva do próprio Deus no meio deles. E a imagem da tenda é tão bonita, porque ao mesmo tempo que ela representa a fragilidade, porque qualquer vento leva uma tenda embora, porque é feita com caniços e um pedaço de pano, qualquer vento leva embora, ela também muda de um lugar para o outro o quanto precisar, porque é feita para acompanhar a caminhada do povo. Ela também representa, de maneira paradoxa, a força do próprio Deus que está ali. De algo que defende a vida, para que a vida seja vivida com toda a sua alegria. E aí a festa vai se desenvolvendo, o povo caminha com isso de 40 anos no deserto, e quando chega em Jerusalém, Davi retoma a importância da Arca da Aliança e da tenda, que resolve começar uma legalização da tenda, transforma a tenda em templo de Israel. E você esteve lá, na sua viagem à Terra Santa, e sabe o quanto é importante chegar naqueles muros que sobraram dos alicerces. Salomão concluiu aquilo, depois de 46 anos construído, e na passagem, Jesus lá do Evangelho fala, olha, 46 anos demoraram para a gente construir isso, mas em 3 dias depois de destruído, eu vou levantar de novo. A continuidade dessa dinâmica histórica vai
fazer com que Jesus seja a nova tenda, como algo frágil e como algo invencível. Jesus agora é o templo do próprio Deus no meio de nós. É o próprio Deus que nos acompanha na nossa caminhada. Nossa, que bonito, Padre. Depois, nós temos a última tenda. Essa é a festa do Domingo de Ramos, a festa das tendas. E depois nós temos a última tenda, a última festa, a festa de Pentecostes, a festa de Shavuot. É a festa das primícias, é a festa da primeira colheita, dos primeiros frutos, que são os melhores frutos. É o fruto mais esperado. É aquilo que sacia a fome de quem preparou a terra, de quem plantou, de quem cultivou com paciência, de quem agora prepara o alimento e degusta com todo aquele sabor, fruto do tempo, fruto do cultivo, fruto da alegria de quem chama o vizinho, de quem chama as pessoas mais queridas para participar dessa festa da colheita. Então, essa festa é a festa de Pentecostes, onde o principal fruto e resultado dessa paciência de quem celebra a vida nova são as primeiras comunidades. É a festa de quem consegue superar o medo da insegurança, o medo da morte e celebra a alegria da vida. Celebra a paz de um futuro que perdura para sempre, de um futuro acompanhado do Espírito Santo, que nos fortalece e que nos conduz em missão. Essa é a festa de Pentecostes, de Shavuot. Então, são 3 festas maravilhosas que vale a pena a gente debruçar ali, que tem todo um processo histórico de desenvolvimento, que o próprio Jesus celebrou todos os anos. Os seus 33, suas 3 décadas foram celebradas com muita espiritualidade e que era tão bom celebrar isso que ele deixa isso para cada um de nós fazer o mesmo. E perdura. Já faz 2000 anos que nós celebramos isso todos os anos mais uma vez. Então que a gente resgate essa espiritualidade como mística, para que a gente não fique empacado diante dos nossos problemas, para que a gente não se sinta cansado diante das necessidades de mudança, de estilo de vida, de uma espiritualidade mais madura, de uma missão mais frutuosa, de uma oração mais persistente, de uma celebração mais bonita. Amém, Padre. E nesse capítulo que o senhor fala das festas, que é tão maravilhoso, como o senhor explicou aqui para nós, o senhor também atrela a questão também da ecologia, né? Então, só para a gente falar um pouquinho, já que o senhor mencionou esse capítulo, no Pessa, né, no Pessá, na Páscoa, quando o senhor comentou que era o Cordeiro, né, que nos traz essa esperança da continuidade, da eternidade, justamente é um Cordeiro porque era menor e chamava seus vizinhos para que não houvesse desperdício, né? Então, essa questão também da preocupação e do entendimento da natureza, né, dos nossos antepassados, que isso também se reflita, não é, no nosso dia a dia, quando a gente tem essa maturidade espiritual, quando a gente busca uma vida de uma oração cada vez mais madura, que sempre esse cuidado que tinham lá venha também junto com tudo isso, né? Então, no texto o senhor falou isso, do cordeiro, que eu achei muito lindo, sobre o desperdício, né? Evitar o desperdício. Depois o senhor fala das tendas, da questão deles ali com o meio ambiente, dessa parte nômade, de sempre estar indo, buscando os recursos naturais e respeitando o tempo, não é, da natureza, e saber em qual momento estar naquele lugar, em qual momento se retirar, ir para outro, respeitar o tempo da terra, né? Isso também é muito lindo de ter aprendido aqui no seu livro. E por fim, Pentecostes, então, que é realmente poder agradecer a natureza por toda essa colheita maravilhosa, por todos os frutos, né, que a Mãe Terra, a Mãe Natureza nos fornece, quando respeitada, né, Padre? Quando protegida,
quando compreendida. Então, que a gente também possa celebrar essa colheita, esse Pentecostes ainda hoje, mas a partir de um respeito maravilhoso com a terra, né? De uma dignidade, de lembrar que tudo isso que a gente tem é dom de Deus. Não é simplesmente um recurso. Não é simplesmente algo que a gente pode comprar com dinheiro, que é fruto do nosso trabalho. É meu, pronto, acabou. Mas é algo que eu posso partilhar com quem não tem. Um momento de gratidão, de eu agradecer a Deus, as pessoas que me deram aquilo, as pessoas que me abriram as portas, o momento certo de preparo de cada uma das coisas é uma inteligência dada por Deus. Então, nós temos esse dom de Deus nas nossas mãos que a gente não pode desperdiçar. É um bem comum, não é um bem meu, é um bem comum. Padre, quando a gente sabe de tudo isso, quando esse Deus lindo, né, que mora dentro de nós, nos permite entendermos isso, e nós vamos no sentido contrário, né, e a gente acaba por destruir a criação, isso é que a gente pode chamar de pecado ecológico? Pecado ecológico é algo maior do que nós mesmos. Assim como o pecado original nos marca e faz com que a gente já nasça dentro dessa estrutura, o pecado ecológico é algo que a gente deixa como uma estrutura que continua mesmo que a gente deixe de existir. Então a gente compromete a existência, a vida das pessoas, mesmo aquelas que estão vivas agora junto de nós, a gente nem tinha intenção de machucá-las, de causar sofrimento, mas infelizmente a gente quebra a conexão existente que é natural entre tudo e todos. E a gente impossibilita a vivência dos nossos irmãos dentro da casa comum. A gente impossibilita a existência dos biomas, das árvores, dos animais, das flores, dos frutos, das pessoas. A gente é indiferente à dor do outro, falta-nos empatia. Então, tudo isso junto, misturado, é parte de um pecado ecológico que a gente deixa como herança, que atinge aqueles que estão e os que virão. Ah, é um pecado que se perpetua. Que Né? perpetua. A gente pode pedir perdão, a gente pode se arrepender dele numa confissão, mas o grande problema são as consequências. Então, nós deixamos consequências que, mesmo sendo absolvidos por Deus, as consequências continuam. Por isso que a nossa penitência do pecado ecológico é construir o reino de Deus. É a nossa missão. É reverter o processo que nós mesmos causamos. Ai, nossa senhora, né? Amém, né, gente? A gente tem que pensar isso, ensinar isso, viver isso enquanto é tempo. Né? O senhor usou no primeiro dia uma expressão muito bonita que o Papa, eu lembro também quando pudemos participar daquela economia de Francisco, quando ele foi a Assis e teve todo aquele encontro maravilhoso, ele dizia isso, né? Que nós somos como um caminhão que está realmente como um precipício. E que se a gente não frear agora, né, esse caminhão ele vai desabar, mas ainda há tempo de parar e voltar. Então, que a gente possa pisar no freio e dar marcha ré, né, padre? Sim. A gente vai ter que fazer uma manobra, parar o nosso caminhão, a gente vai ter que olhar dos lados, ver quem está do nosso lado, manobrar o caminhão, dar marcha ré, ir para frente, para trás e para frente, para trás, até o ponto de mudarmos a rota do caminhão. Se ele estava na descida, agora a gente vai ter que embicá-lo para a subida de novo. Fazermos um caminho de retorno, que no hebraico é shub, no grego é metanoia, e no nosso belo português, conversão, mudança de vida. E para o nosso para bem, Deus. né? E para o nosso bem. Às vezes a gente fala, mas é difícil, é dolorido, mas, gente, se a gente pensar que é para o nosso bem, né? Que Deus sempre quer o nosso bem, é um chamado para melhorar. Por que não, Mas né? vai além do nosso bem.
porque é preciso estar vivo para sofrer o bem e sofrer o mal. É além do nosso bem, é para que a gente continue a existir. Sim. É muito maior, né? É mais profundo do que simplesmente o ético. É uma união do estético e do ético ali impressionante para garantir a nossa existência. Precisamos pegar o caminho de retorno. Amém. Amém. Que assim seja. Amém, que assim seja, Padre. Que maravilhoso, né, gente? que presente por essas lives, Padre. E já convidando para que possamos fazer outras. Sim. Um outro Em breve tema. terá um novo livro Em breve terá um novo sobre o livro. pecado ecológico. É mesmo? Já está escrito, agora só falta fazer algumas edições e publicá-lo. Nossa, então logo a gente vai vir conversar sobre isso aqui. Sim, provavelmente no segundo semestre do ano que vem. Será o lançamento. Que bom. Que bom. Ai, avante, construindo o reino, que é a nossa penitência para o pecado ecológico. Sim. Não é penitência entendido aqui, Sim. não como... É muito importante a gente dizer isso, porque penitência não é uma pena que a gente paga por um crime cometido. A misericórdia de Deus não nos entende como criminosos, mas nos entende como filhos e filhas. Portanto, a penitência é justamente esse reconstruir, que não é penoso, é alegre, é feliz e é necessário. Amém, Padre. Por isso que o senhor falou, a gente não precisa inventar muito, Não. né? E nem nos deixar contaminar por aqueles que evangelizam no terror, na tristeza, né? Não é esse o caminho que Deus quer que a gente siga. Ele quer assim, ó, como fala o Padre Luiz, como fala os sacerdotes lindos que vêm aqui, que nos trazem esperança, alegria, né? O dom do Espírito mesmo. É esses que a gente tem que ouvir e seguir e tentarmos em todos os momentos imitar. Muito bom. Padre, obrigada. Alegria. Um ótimo final de semana. Eu mando notícias do lançamento amanhã, que o senhor também é tão parte de tudo isso. O senhor reze por nós, viu? Que nós credamos pelo senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Uma ótima noite, bom final de semana. Obrigado todos. pela oportunidade. Muito obrigada também. Nós que agradecemos. Pessoal, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.